Você já parou para pensar que existem obras no mundo que simplesmente não deveriam existir? Lugares onde a lógica diz, isso é impossível, mas o ser humano foi lá e construiu mesmo assim. Hoje você vai conhecer 10 construções tão absurdas que desafiam a física, a engenharia e até o bom senso. E fica até o final, porque a última obra não só parecia impossível, como matou milhares de pessoas durante sua construção. Se prepara, porque isso aqui vai mudar a forma como você enxerga o que é possível. A primeira obra dessa lista parece coisa de outro planeta. A ponte Danyang Kunshan, na China. São mais de 160 quilômetros de extensão. Sim, você não ouviu errado. É a maior ponte do mundo, passando por rios, lagos e até áreas sísmicas. O mais absurdo, foram usados milhões de toneladas de concreto e aço. E mesmo assim, ela foi projetada para resistir a terremotos e tufões. Isso não é só uma ponte, é praticamente uma cidade suspensa no ar. Agora imagina escavar uma montanha inteira, não por anos, mas por décadas. O túnel de base de Gotthard, na Suíça, é o túnel ferroviário mais longo do mundo, com 57 quilômetros atravessando os Alpes. O nível de pressão, calor e risco era tão extremo que parecia impossível concluir essa obra. Mas mesmo assim, engenheiros conseguiram criar um dos projetos mais avançados da história da humanidade, reduzindo drasticamente o tempo de viagem pela Europa. A terceira obra parece ter saído de um filme futurista, a Ilha Palm Jumeirah, em Dubai. Uma ilha artificial, em formato de palmeira, construída no meio do mar. Só que tem um detalhe. Ela foi feita com areia e pedra, sem nenhuma estrutura tradicional de sustentação. Foram bilhões de dólares investidos para criar algo que simplesmente não existia antes. Uma ilha inteira criada do zero, visível até do espaço. Agora vamos falar de algo ainda mais insano. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, com mais de 800 metros de altura. O problema? O vento. Em alturas extremas, a estrutura poderia simplesmente balançar até colapsar. Mas os engenheiros criaram um design que literalmente engana o vento, quebrando sua força. Resultado: um arranha-céu que parecia impossível. Hoje domina o horizonte de Dubai. A próxima obra é tão extrema que desafia até o corpo humano. A estrada de Karakoram, entre o Paquistão e a China, foi construída em uma das regiões mais perigosas do planeta. Altitude extrema, avalanches, deslizamentos e temperaturas congelantes. Mais de 1.000 trabalhadores morreram durante a construção. Mesmo assim, a estrada foi concluída, conectando regiões isoladas e sendo considerada uma das rotas mais perigosas do mundo. Agora imagina construir uma cidade inteira, dentro de uma rocha. Petra, na Jordânia, foi esculpida diretamente nas montanhas há mais de 2.000 anos. Sem tecnologia moderna, sem máquinas, apenas ferramentas simples. O nível de precisão e detalhe é algo que até hoje impressiona engenheiros. Isso levanta uma pergunta: como eles conseguiram fazer isso naquela época? A próxima obra parece um pesadelo logístico: o Canal do Panamá. Cortar um continente ao meio para ligar 2 oceanos. Parece simples na teoria, mas na prática foi uma das construções mais mortais da história. Doenças, calor extremo e dificuldades técnicas fizeram milhares de trabalhadores perderem a vida. Mesmo assim, o canal foi concluído e hoje é uma das rotas mais importantes do comércio global. Agora vamos para um lugar que parece desafiar a gravidade. O Mosteiro de Meteora, na Grécia. Construído no topo de gigantescas formações rochosas, a centenas de metros de altura. A pergunta é simples: como eles levaram os materiais até lá em cima? Durante séculos, a única forma de acesso era por cordas e cestos. Um erro, e era o fim. A próxima construção é um verdadeiro teste contra a natureza.
a represa das Três Gargantas na China, a maior hidrelétrica do mundo. O peso da água é tão gigantesco que chegou a alterar levemente a rotação da Terra. Sim, você ouviu isso. Uma obra humana que teve impacto direto no planeta. Isso mostra até onde a engenharia pode chegar e o quanto isso pode ser perigoso. Agora imagine construir no meio do oceano, em um lugar onde furacões são constantes. As plataformas de petróleo offshore são verdadeiras cidades flutuantes, projetadas para resistir a ondas gigantescas e ventos devastadores. Cada estrutura precisa suportar forças absurdas da natureza, enquanto mantém centenas de pessoas trabalhando ali todos os dias. E por fim, a obra mais impressionante de todas, a Grande Muralha da China. Mais de 21 mil quilômetros de extensão, construída ao longo de séculos. O mais chocante, grande parte dela foi feita manualmente, em terrenos impossíveis como montanhas e desertos. Milhões de trabalhadores participaram da construção, e muitos nunca saíram de lá com vida. Alguns dizem que a muralha não foi construída apenas com pedra, mas com sacrifício humano. Essas obras provam uma coisa: quando o ser humano decide desafiar o impossível, ele encontra um jeito. Mas agora fica a pergunta: até onde isso pode ir? Porque se fomos capazes de fazer tudo isso, o que ainda está por vir pode ser muito mais assustador do que impressionante.